Que anarquia é essa? Você sabe o que é anarquismo? O anarquismo é um movimento e um pensamento político, uma maneira de compreender o mundo e de tentar transformá-lo em um lugar melhor para se viver em comunidade, sem o princípio de coação e dominação de uns sobre os outros. Portanto, o anarquismo não é somente um conjunto de ideias e princípios, mas de práticas. Quando e onde estas surgem? Do ponto de vista da história, o anarquismo surge no século XIX, na Europa, mas depois vai se espalhar para outros lugares do globo terrestre, como por exemplo o Brasil entre o fim do século XIX e início do XX. O que essas sociedades teriam em comum nessa época para o anarquismo aparecer assim, de repente? Olha, é aquela coisa que é o tal negócio. Se existe um grupo expressivo da sociedade lutando para tornar o mundo um lugar melhor, então, por óbvio, as coisas não estão indo tão bem, não é mesmo? Pois é. Embora a Revolução Industrial tenha produzido riquezas incalculáveis e desenvolvido tecnologias inovadoras, esse processo essencial para o estabelecimento do capitalismo gerou inúmeros problemas sociais, como a concentração de riquezas nas mãos de um pequeno grupo de pessoas, o aumento da degradação do meio ambiente e, sobretudo, a exploração sobre os trabalhadores. Expulsos das terras em que produziam para sua subsistência, os trabalhadores foram obrigados a procurar emprego nas fábricas que nasciam, encontrando uma disciplina de trabalho muito diferente de quando eram camponeses ou autônomos. Trabalhavam longas jornadas de até 16 horas diária, sem direito a férias, seguro-desemprego ou indenizações por acidente, e recebendo salários baixíssimos, apenas o suficiente para não morrerem de fome. Mulheres e crianças sofriam ainda mais. Eram assediadas, agredidas e recebiam menos do que os homens. Não havia um órgão ou entidade social que arbitrasse as relações trabalhistas. O patrão negociava direto com o funcionário. É nesse contexto histórico e social que o anarquismo surge, assim como outros tipos de socialismo. Outros tipos de socialismo? Espera aí, o anarquismo é um socialismo? Hashtag chocado. Sim, historicamente o anarquismo é um socialismo. Por isso também é chamado de socialismo libertário, porque pressupõe a liberdade junto com a igualdade, e não após, segundo a concepção de que os meios influenciam e determinam os fins. Como outros tipos de socialismo, o anarquismo defende a abolição da propriedade privada. Mas calma, jovem, propriedade privada não é seu videogame Xbox ou seu Fiat Uno tunado. Pode ficar tranquilo, isso é posse. Propriedade privada são as terras, os bancos, as fábricas, as máquinas de produção que são usadas para acumular capital com o trabalho alheio, sem sequer o dono encostar as mãos nelas. Então, o que diferenciaria o anarquismo de outras formas de socialismo? O caminho, métodos, táticas e estratégias para construir uma sociedade melhor. Todos estes fundamentados em alguns princípios. Primeiro, a defesa do princípio federalista ou descentralista e a recusa da centralização do poder. Os anarquistas, por exemplo, discordam da organização política na forma de partidos ou do governo do Estado, porque essas instituições pressuporiam não apenas uma concentração de poderes nas mãos de alguns, mas também uma hierarquia, por vezes autoritárias e que a longo prazo poderia degenerar o objetivo de transformação da sociedade em favor da manutenção do poder daqueles que estivessem no comando. A discussão sobre este ponto vai definir o início da diferença do anarquismo a outras vertentes do socialismo. Durante as reuniões da Associação Internacional dos Trabalhadores, no século XIX, Karl Marx e Friedrich Engels vão chamar de anarquistas, no sentido pejorativo, os que não concordavam com a formação de uma organização partidária única dos trabalhadores. E por esse motivo, Mikhail Bakunin, James Gilloy e outros serão expulsos da associação em 1872. Tal princípio vai nortear historicamente a crítica dos anarquistas às eleições numa democracia representativa, recusando-se participar desta. Isto porque desconfia que o sufrágio universal, que é o direito de todos ao voto, é usado como justificativa para impor os interesses de alguns poucos em nome de uma suposta vontade geral, como escreveu Piotr Kropotkin e outros mais. Para a anarquista russa Emma Goldman, se votar mudasse algo, seria proibido.
Então, a segunda diferença seria a recusa da ideia de representação política. As decisões teriam que ser tomadas em reuniões comunitárias sob um modelo de autogestão e nunca de cima para baixo. Outros princípios e práticas vão se definindo ao longo do tempo, como, terceiro, a propaganda pelo ato ou pelo fato, segundo a qual considera-se mais eficiente inspirar as demais pessoas pelo que se faz, pelos seus atos, isto é, ensinar pelo exemplo, do que falar ou tentar doutrinar. E também, quarto, a ação direta, que seria expressa tanto em táticas de luta dos trabalhadores, como greves, boicotes, ocupações, bem como em formas de exercício do poder autônomo para transformar a sociedade com as próprias mãos, negando a intermediação de um terceiro agente. Um exemplo, obras que sirvam à comunidade que ela própria construa de maneira solidária, sem a necessidade de esperar um intermediário como o Estado ou a iniciativa privada. Pode ser uma biblioteca, uma ponte, uma escola e até mesmo um hospital. Vai depender das forças reunidas. Enfim, esse aqui é apenas um resumo. Há outras inúmeras características e estas vão se relacionar às sociedades ao longo da história e às suas necessidades. Também a vertentes políticas e ao pensamento intelectual dos próprios anarquistas. O francês Pierre-Joseph Proudhon, por exemplo, autor da célebre frase "Anarquia é a ordem", é o primeiro a dar um significado positivo ao conceito de anarquia, e ele vai defender não exatamente a abolição total da propriedade, mas que cada um tem a sua propriedade, que ele chama de posse, para extrair daí aquilo que lhe for necessário sem explorar os demais. Mas hoje, como fica? Século XXI, vivemos em uma sociedade bem mais complexa do que aquela do século XIX. Poderíamos nos perguntar o que o anarquismo tem a nos dizer, como poderia nos ajudar a construir um mundo melhor. E para lidar com a pandemia como essa, como faríamos? Seria, portanto, o anarquismo atual ou ultrapassado? Para responder a essa e outras questões, convidei um colega de trabalho, pesquisador e militante do anarquismo, para uma entrevista. O diálogo será transmitido ao vivo aqui no canal amanhã às 16 horas. Estão todos convidados. É isso então, se você gostou do vídeo, dá like pra gente, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal, que a gente sempre está produzindo aqui conteúdo de ciências humanas. Valeu e até a próxima!